Olá pessoal, saudações em azul marinho, tudo bem? Aqui quem fala é Jarbas, guarda de Lauro de Freitas, Bahia, e também diretor da FEBAGUAN. Hoje eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre uma lei federal que trata dos equipamentos de menor potencial ofensivo para os agentes de segurança pública em todo o território nacional, que é a Lei 13.060 de 2014. Hoje nós vamos falar um pouco dessa lei, porque se os amigos perceberem, ela também saiu no mesmo ano da Lei Federal 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Coincidentemente, ambas as leis não estão sendo respeitadas pela maioria das prefeituras pelo Brasil, especialmente no estado da Bahia. Inclusive eu vou deixar o link da lei e alguns links úteis na descrição desse vídeo para que os amigos possam fazer as suas devidas consultas e reflexões. Em alguns momentos eu vou ler alguns artigos que eu tenho como importantes que não estão sendo cumpridos, para que os irmãos da Guarda Civil percebam que somos muitas vezes colocados em situação de ilegalidade e ainda assim aceitamos trabalhar, às vezes por necessidade, às vezes por desconhecimento ou simplesmente porque queremos desenvolver a nossa função da melhor forma possível. Pois bem, senhores, no artigo 1º diz o seguinte: esta lei disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. Ou seja, não trata só de guarda civil, né? Nós somos agentes de segurança pública na esfera do município. O poder público municipal é a nossa competência, então a ele cabe cumprir a lei que é federal, que está em plena vigência. Já no artigo 2º ele diz o seguinte: os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios: legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. Parágrafo único. Não é legítimo o uso de arma de fogo. Então, pessoal, a gente tem que observar o seguinte: você, guarda civil, né, que a gente está falando aqui da nossa categoria especificamente, temos que exigir o cumprimento da lei. Por quê? Porque você não tem como evoluir em uma situação de conflito sem os meios necessários. E isso a gente aprendeu no gerenciamento de crises, isso a gente aprendeu no uso diferenciado da força. Não tem como, diante de um conflito, a depender da situação que esteja acontecendo, que você pegue logo uma arma não letal e tente resolver a situação. Quando em primeiro ponto caberia ali um diálogo, caberia uma abordagem verbal, caberia, dependendo do caso, o uso de um equipamento de menor potencial ofensivo, né? Quando ele diz que o uso da arma letal, ele chama aqui a atenção, não é legítimo, ele quer dizer que você não utilizou dos meios anteriores para então chegar no pior, para então chegar no meio mais forte. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então, continuando, como eu falei, a gente não vai pegar aqui artigo por artigo, inciso por inciso, estou pegando alguns pontos e aí eu recomendo para os colegas que deem uma analisada na lei e tente fazer a sua reflexão, né? Quando ele vem aqui no artigo 3º, ele diz o seguinte: os cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública deverão incluir conteúdo programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais. E aqui a gente vê a palavra deverão, que é uma obrigatoriedade, não é uma faculdade. Quem deve proporcionar esses cursos aos agentes? De preferência, o ente público municipal, que é o ente de competência ao qual o guarda municipal é atribuído. Jarbas, mas a maioria das prefeituras não oferecem curso. Jarbas, as prefeituras não capacitam seus guardas civis.
E aí, pessoal, a gente tem que usar a força dos nossos sindicatos, das nossas associações e, a depender do caso, a força até judicial para buscar os nossos direitos, né? Que não é possível que uma lei de 2014, já estamos há quase 6 anos, na verdade já temos 6 anos de cumprimento, e pouco está sendo feito, muito poucas guardas civis estão cumprindo essa lei aqui através das suas prefeituras, e isso é inconcebível, pessoal. Pois bem, no artigo 4 estabelece aqui que considera-se instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. Exemplos de equipamentos: bastão, pode ser uma tonfa, pode ser um bastão normal. Muito cuidado com aquele bastão retrátil, que ele é de aço, então a depender da força que você usa, você pode causar uma fratura na pessoa, e aí você vai ter problemas lá na frente. E eu volto a falar, como você, guarda civil, que está na rua fazendo serviço ostensivo, e aí eu não vou entrar na questão da Constituição brasileira, que fala que polícia A, a competência tal, polícia B, a competência tal. Na prática, o guarda civil ele está muito semelhante ao policial militar na rua, né? Tem cidades aí na Bahia, por exemplo, que a gente cansa de viajar para contribuir com instruções e tudo mais, que não tem polícia militar, gente, na rua. Quem está resolvendo a situação é o guarda. Quem está sendo polícia na prática é o guarda. Eu também não vou entrar aqui na discussão que guarda é polícia, guarda não é polícia. O objetivo desse vídeo não é esse. Então nós temos que cobrar o nosso direito, né? Se essa cobrança não se resolve de uma forma administrativa, essa cobrança tem que ser feita de uma forma jurídica. Tem que ser peticionado na justiça que o direito seja cumprido. Agora sim, eu vou chamar bastante atenção para o artigo 5º, que olha só o que ele fala. O poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força ou uso diferenciado da força. Então, gente, a lei aqui está sendo bem clara, ela está dizendo que o poder público tem o dever de fornecer os meios, né? Que antigamente a gente ia pelaquela portaria interministerial 4226, que era sugestiva, mas agora nós temos uma lei específica, onde a mesma diz que o poder público tem que fornecer os meios através de um dever, e um dever é uma obrigação, né? Já fomos, inclusive, no Ministério Público falar dessa lei, onde a promotora disse o seguinte: os senhores já esgotaram os meios de conversa com a prefeitura? Já. A prefeitura alega que não tem dinheiro, como sempre. A prefeitura nunca tem dinheiro para nada, é incrível. Só tem dinheiro para contratar gente e gastar com o que eles acham que deve gastar, né? E ela disse para mim: então os senhores têm que mover uma ação na justiça. Aí eu disse para ela: mas a senhora, como um promotor de justiça, a senhora também pode questionar a prefeitura porque não está cumprindo com a lei, né? Independente da prefeitura dizer que não tem verba e tal, ela vai ter que dizer porque não cumpre a lei. E para isso existe a programação anual, né, gente? Aquele plano lá anual de orçamentos, para que a prefeitura se programe o que é que ela vai fazer. Toda prefeitura que se preze em cada área, ela programa o que é que ela vai gastar de verba. Por que não pode fazer isso com a guarda? Tirar tanto para o ano que vem ou investir em equipamentos menos letais, como tonfas, como sprays espargidores, como sparks, que são as antigas taser, pistola de condutividade elétrica, e outros equipamentos que são de extrema importância para o desempenho das funções do guarda civil, além do colete. Tem prefeitura que quer fornecer o colete balístico ao agente, sem dar a ele a arma de fogo, sem dar a ele os equipamentos menos letais. Então, simplesmente o guarda pode
ser assaltado na rua pelo meliante que coloca a arma dizer assim, venha, me dê seu colete aí, e pedir a Deus para não morrer, né, pessoal? Então a situação é grave. Outra coisa, não tem como fazer uso racional, uso diferenciado da força, sem você ter os meios para evoluir para cima ou para baixo. Não tem como, pessoal. Muita gente aí, inclusive os policiais militares, só tem à disposição a arma letal. E aí o que é que acontece? Quando chega diante de uma ocorrência que precisa se usar a arma de fogo, se for para uma imobilização e o indivíduo contribuir, tudo bem, mas se o indivíduo reagir, se ele for agressivo, se ele tentar agredir a guarnição e de repente acontece um disparo, até acidental, venha tirar a vida daquele indivíduo, vai ser problema seríssimo para a guarnição, gente. Por quê? Porque esse pessoal entende que nós somos peritos no que nós fazemos, né? Nós somos guardas peritos, nós somos policiais peritos. Eles também não entendem que somos seres humanos, estamos propensos a erros como eles, e que muitas prefeituras sequer dão um curso de formação para o guarda municipal. Já o artigo 6º, gente, fala que sempre que o uso da força praticado pelos agentes de segurança pública decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família, à pessoa por eles indicada. Ou seja, fazer a ocorrência no padrão, a ocorrência evoluiu, chegou a esse ponto, vai ter que fazer no padrão, né? E aí eu vou vir aqui a fazer uma lembrança de um grande magistrado aqui da Bahia, chamado Dr. Josemar Dias, que chega na palestra de A Nova Lei de Abuso de Autoridade. Ele fala muito bem o seguinte: sabe qual é o erro de vocês que estão na rua, policiais, guardas, mais ou menos nesse sentido que ele fala. Quando vocês forem diante de uma ocorrência, não deixe de relacionar os fatos que aconteceram. Se teve que dar um coça no cidadão, relate. Se teve que dar um disparo, relate, justifique. Por quê? Porque quando chega lá na frente, que vai se investigar, descobre que houve aquele tapa, que houve aquele disparo, que houve aquele uso do equipamento menos letal, se a prefeitura dá, né, fornecer, e aí vai deixar o agente em situação frágil, ou seja, vai ficar sem credibilidade, né? A primeiro momento falou uma coisa, no segundo momento você falou outra, ou seja, tá mentindo por quê, né? Então, gente, é complicado isso aí. E por fim, o artigo 7º diz que o Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais. O Poder Executivo Municipal, desde que se cumpra essa lei, né? Então, gente, o que é que eu digo para vocês? Hoje, eu sou formado em Direito, sou bacharel, já labuto essa questão das guardas civis há mais de 10 anos, viajando aí com os irmãos pela Bahia e tentando ajudar, tentando levar uma luz para muitos que estão aí nas trevas, tentando fornecer um meio de capacitar, de instruir, até gratuito, porque, gente, o poder público, em muitos casos, eles não estão preocupados se você é um bom profissional ou não, se você é qualificado ou não. Nós temos que começar a mostrar que nós somos diferentes, que estamos aqui para somar e para contribuir com a sociedade. Então, se a lei não é cumprida, diante do gestor, diante do sindicato, de uma associação, foi previamente comunicado de forma expressa e o executivo diz para vocês que não tem verba e tudo mais, o caminho é judicializar. É judicializar para fazer cumprir a lei. Essa conversinha de que não tem dinheiro, daqui a 4 anos eu faço, a gente tem que começar a deixar o amadorismo e entrar no profissionalismo. A gente tem que começar a mostrar aos prefeitos que estamos dispostos
a sermos guardas civis realmente diferenciados e qualificados, tá certo? Fica aqui esse recado, essa breve explanação. E como eu falei antes, vou deixar aqui alguns endereços na descrição do vídeo e peço para que os colegas possam fazer lá a devida consulta, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.